Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos, um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder uma questão no modelo da banca FGV, uma questão inédita elaborada pela equipe do Você Concursado, beleza? É uma questão de 90 linhas, né? Então o foco aqui vai ser, além de passar rapidamente pelos principais aspectos relacionados ao conteúdo, frisar na técnica de discursivo. E para isso a gente vai utilizar a redação que um aluno, né, do nosso treinamento, já de nível avançado, fez como resposta para essa questão, beleza? Para poder responder, a gente vai utilizar a mesma técnica que você utilizaria no dia da sua prova, que é analisar o enunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução, beleza? Então, vamos lá. O enunciado da questão é esse daqui, né? No modelo da FGV aqui, inédito, elaborado pela equipe do Você Concursado em 2021, né, que ele traz algumas informações relacionadas às receitas orçamentárias e despesas orçamentárias no exercício financeiro de 2021. Né? Aqui a gente tem as receitas orçamentárias, que ao olhar as contas aqui, a gente presume que está classificado aqui pela origem. Né? Para fins de receita orçamentária, a gente tem que ter em mente que a receita orçamentária, né, ela é registrada pelo regime de caixa. Né? Ou seja, são aquelas receitas que foram efetivamente arrecadadas, né? Que seriam essas receitas realizadas, tá? Então, houve uma previsão, essa previsão foi atualizada, mas o que de fato foi arrecadado foi isso aqui. Então, é essa coluna aqui que você vai utilizar para fins de cálculo na sua nota. O enunciado também traz aqui as despesas orçamentárias, né? Classificadas aqui por grupo de natureza da despesa. Tá? Para o caso das despesas orçamentárias, a gente tem que ter em mente que o regime é por competência, certo? Se é por competência, ele não vai considerar as despesas pagas, mas sim aquelas despesas que foram de fato empenhadas, que é quando, de certa forma, surge o fato gerador, né? O direito àquele gasto. Tá? Além dessas informações, né, que a gente vai ter que extrair aqui para poder fazer os cálculos que o enunciado vai pedir, a gente tem que considerar o seguinte: primeiro, aqui a banca ela traz outros serviços de terceiro, pessoa física, né? E outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Ela traz essas duas contas aqui, e lá na frente a gente vai ver que essas duas contas, elas, uma vai entrar, né, no cálculo de outras despesas correntes, mas outra vai entrar no cálculo com despesa de pessoal, para calcular o limite ali dos gastos de pessoal. E como é que a gente vai fazer para distinguir, né? Uma vez que aqui o enunciado ele não informa que essas pessoas que foram contratadas, essas pessoas terceirizadas,
de fato substituem mão de obra, né, dos servidores do órgão. Então, não tem essa informação muito clara, que é uma exigência para inserir ou não naquele cálculo do limite dos gastos pessoal. Porém, né, a gente pode presumir aqui o seguinte, que esse caso aqui, como está se considerando como pessoa física ou de serviço de pessoa física, ele se equipara ao serviço de um servidor. Então, isso aqui entra como despesa de pessoal também, tá? No cálculo da despesa com o pessoal. Já isso aqui é a contratação de pessoa jurídica, então está englobado ali dentro dos serviços terceirizados contratados, então ele já não entra para o cálculo de pessoal, beleza? Um detalhe aqui que é importante, que o enunciado não deixou tão claro, mas que você vai levar em consideração para resolver a questão. Ah, professor, não considerei isso na minha prova. Beleza, tranquilo, aqui é só um treinamento, né? No dia da prova, se isso acontecesse, você poderia entrar com recurso, etc. Mas aqui é para fins de treinamento, é bom a gente ter essa noção aqui acerca do assunto, beleza? O que mais que a banca traz? Ela traz aqui algumas informações adicionais referente ao exercício de 2021, né? Fala aqui das parcelas entregues ao município por determinação constitucional de 10 milhões e contribuições dos serviços estaduais para custeio do sistema de previdência e assistência de 65 mil reais, beleza? Por fim, diz que não houve receitas provenientes de compensação financeira e também não houve valores pagos recebidos em decorrência da Lei Complementar 87 de 96. Com base nessas informações, elabora uma dissertação com as seguintes informações, tá? Aqui a gente tem uma dissertação, né, para ser respondida em até 90 linhas. Beleza? Então é um estilo de texto aí que a gente pode, né, caprichar na fundamentação, né? Como a banca traz 90 linhas e traz 5 itens, ela quer que de fato o candidato desenvolva cada uma das respostas, né, de forma mais aprofundada possível. Beleza? Então, muitas respostas aqui a gente teria como responder de forma bem sucinta, mas como é uma questão de 90 linhas, a gente vai precisar desenvolver essa resposta trazendo o máximo de argumentos possíveis. Beleza? Então, isso aqui é a estratégia de prova já. Vamos lá. O primeiro tópico ele diz o seguinte, ó. Tá? Só um detalhe. Quando a gente pega uma prova, assim, da FGV, que tem tópicos, você pode já pegar e ir direto para os tópicos. Antes de começar a ler a questão, você já ir direto para os tópicos. Por quê? Porque é nos tópicos que a banca está dizendo para o candidato o que ela quer que ele responda. Então, você lê o tópico. Aí, com base no tópico, você vai lá no texto para poder analisar aquela situação. Mas, assim, o foco tem que ser o tópico e não o enunciado. Porque, às vezes, ela conta uma historinha gigante e nessa historinha tem um monte de informação, só que várias delas você acaba nem usando. Por quê? Porque o que a banca quer é o que está no tópico e é isso que você tem que focar para não se perder na hora de fazer sua redação. Beleza? Então, vamos lá. O tópico 1 diz assim, ó, qual o valor da receita corrente líquida apurada conforme a Lei Complementar 101, que é a LRF, no exercício. Então, aqui ela tem o subtópico 1. Ela pede para poder falar sobre qual é o valor da receita apurada, receita corrente líquida apurada. Né? Então, qual o valor da receita corrente líquida apurada? Apresente os cálculos e informe a importância do cálculo da receita corrente líquida para a gestão fiscal. Tá? Quando a gente começa a ler, tá? Vou mudar um pouquinho o formato aqui. Quando a gente começa a ler o enunciado, a gente já pode ir montando o nosso rascunho eficiente. Tá? No rascunho eficiente, a gente vai extrair já de cara aqui o assunto, né, que é orçamento público, o tema, que vai ser sempre um resumo da situação, então está falando sobre operações orçamentárias de um determinado ente público estadual durante o exercício de 2021, e o objetivo daquele documento, o objetivo da dissertação, que é analisar a análise de regularidade das operações orçamentárias no ente em 2021. Então aqui é o objetivo do texto. O objetivo do texto pode ser vários, pode ser extrair informações, né, a fim de subsidiar a alta administração acerca dos aspectos orçamentários do exercício de 2021, enfim, você pode criar qualquer objetivo, né, desde que esteja alinhado com o tema da questão, mas você pode criar qualquer um, né, nesses casos em que a banca ela não traz ali no enunciado o objetivo determinado para aquela situação, beleza? Então, essas informações você vai extrair para quê? Para poder montar uma introdução, só para isso. E são informações bem curtas e simples. O que a gente vai focar aqui vai ser nos tópicos, tá? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui como se a gente estivesse fazendo no dia da prova. Tem aqui o tópico 1. Você viu que a banca pediu para falar o valor da receita corrente líquida, para apresentar os cálculos e para dizer a importância do cálculo da receita corrente líquida para a gestão fiscal. Então a gente tem aqui uma questão com 3 subtópicos. Então quando a gente vai montando aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3.
Aí aqui você vai falar qual é o valor, como que você chegou a esse valor, então você vai apresentar o cálculo, tá? E aqui você vai dizer a importância. Beleza? Então é importante que você coloque aqui essas informações para você não esquecer de tratar sobre nenhum dos pontos que foi solicitado no enunciado. Logicamente, isso aqui você pode já jogar no tópico frasal, né? O cálculo você pode colocar aqui no argumento principal, e aí você pode lembrar de trazer sempre a regra, né? E o argumento principal, caso concreto, beleza? E depois você finaliza aqui com a importância da receita corrente líquida. Show? Massa. Vamos lá, Bruno. Segue aí. 2. Conceitue e discorra sobre o regime contábil orçamentário e apresente o valor total das receitas correntes, receitas de capital, despesa corrente e despesa de capital. Apresente os cálculos e considere o regime orçamentário de contabilização. Tá? Então, aqui ela pede para você conceituar e discorrer sobre o regime contábil orçamentário, então aqui é o subtópico 1. Ela quer que você apresente os valores das receitas correntes, subtópico 2, das receitas de capital, subtópico 3, despesas correntes, subtópico 4, e despesas de capital, subtópico 5, todas com os cálculos, beleza? Então aqui a gente tem 5 subtópicos, então bora lá. A gente vai ter aqui, né, eu vou puxar aqui para frente, o subtópico 2. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Isso aqui você vai fazer lá no dia da sua prova. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então colocou aqui 5. Vai pedir primeiro o conceito, né, do regime orçamentário. Aí você vai dizer que o regime é misto. Né? E aí depois você vai explicar, fundamentar isso. Aí depois você vai trazer aqui o total. Ele pediu aqui primeiro foi a receita corrente, depois receita de capital. Né? Então a gente tem aqui receita corrente, cálculo. Receita de capital, cálculo. Despesa corrente, cálculo. Despesa de capital, cálculo. Aí aqui a gente vai ter que tomar cuidado para poder buscar lá naquela tabela as receitas realizadas, que são as arrecadadas, e as despesas empenhadas, tá? Para poder montar aqui a resposta. Beleza? Show de bola. Tópico 3 vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. O que a banca pediu? Houve abertura de créditos adicionais suplementares durante o exercício? Então, aqui é o subtópico 1. Houve ou não houve? Quais as 4 possíveis fontes de recursos de cobertura para abertura de crédito adicional suplementar de acordo com a 4.320? Aí aqui você vai trazer o subtópico 2, justifique a sua resposta. Então, você vai ter que justificar tanto o subtópico 1 quanto o subtópico 2. Então, aqui no nosso rascunho, vai ter aqui subtópico 1, subtópico 2. Há crédito adicional suplementar? Fundamento. Aí aqui, 4 fontes de crédito, de abertura de crédito adicional. Quais são as 4 fontes? Superávit financeiro, excesso de arrecadação, dotação, anulado, enfim. Você vai colocar aqui as 4. Beleza? 1, 2, 3, 4. Explica, aí você vai, ela não pediu para fundamentar, então você vai explicar como que é utilizado esse crédito aqui, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos seguindo. Qual o impacto da abertura de créditos adicionais na gestão de políticas públicas? Qual é o impacto? Discorra na fundamentação acerca da importância do planejamento na administração. Então, você vai dizer qual é o impacto, e aí, quando a gente fala de impacto, né, vamos colocar aqui, ó, 1 e 2. 1, impacto, e 2, né, planejamento, importância do planejamento. Então, o impacto, quando a gente fala de impacto, a gente pode pensar sempre em positivo e negativo, né? Então, impacto positivo, dá mais flexibilidade para o orçamento. Impacto negativo, demonstra uma falta de planejamento da administração e pode trazer consequências para a execução, né, das políticas públicas. E traz, por isso que é importante um planejamento bem adequado para que não tenha, né, a necessidade de fazer muitas alterações no orçamento ao longo do exercício, beleza? Então é basicamente você transformar isso aqui num texto. E por fim, quais as finalidades do sistema de controle interno previstos na Constituição de 1988,
citando exemplos práticos de aplicação de duas dessas finalidades na situação apresentada. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar aqui, Sistema de Controle Interno segundo a Constituição Federal de 88. Aí a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, que são 4 finalidades que estão previstas lá na Constituição Federal. E depois a gente vai colocar aqui o que ele pediu aqui no final, né, que seriam o exemplo de duas delas. Então você vai pegar duas delas, né, e trazer aqui como exemplo. Exemplo 1 e exemplo 2. Pode até trazer um exemplo 3 se você tiver espaço sobrando, né, porque aí você traz mais do que a banca pediu, né? Se a banca pediu 3, pediu 2, você trouxe 3, mesmo que você erre 1, você ainda vai ter atendido o que ela pediu, que foram 2, então é interessante você trazer. Como tem 90 linhas, pode ser que tenha espaço suficiente para isso, beleza? Então, eu fiz aqui o rascunho ciente, né? Que é o quê? Que é buscar o que a banca quer, né? E aí, seguindo dessa premissa, aí você vai começar a fazer os cálculos e tudo para poder ir preenchendo tudo que ela solicitou. Veja que apesar de ser 5 tópicos, há uma série de informações, né, para você poder responder. Então é uma questão que exige um certo tempo, né? Então você vai demorar um tempinho aí para fazer o rascunho e aí depois você vai já passar direto para a folha de resposta, né, para não ter que reescrever o texto de 90 linhas 2 vezes, beleza? Fez todo esse levantamento, esse brainstorm, que a gente vai até comentar alguns pontos ali na frente, você vai planejar seu texto, né? Então, para esse texto, né, eu peguei aqui uma redação feita por um dos alunos do Você Concursado, né? Ele fez a redação à mão mesmo ali, com a caneta, na folha de resposta pautada, e a gente vai ver que a letra dele era uma letra um pouco pequena, né? Era legível, mas pequena. Você vai ver a pancada de informação que ele conseguiu trazer na redação usando exatamente as 90 linhas. E o texto dele ficou dividido da seguinte forma, ele fez aqui, ó, uma introdução, né, pequena, e aí você pode colocar uma introdução de 3 a 6 linhas, e o restante das linhas ele distribuiu, né, no planejamento, segundo ele, de forma proporcional. Na hora de executar, acabou que a resposta de um tópico ficou maior do que a de outro, mas no planejamento, né, você tenta direcionar aí a quantidade de linhas adequada para cada um dos tópicos. Beleza? Então vamos para a resolução. Para montar nossa introdução, a gente utiliza normalmente essa parte aqui, que é o assunto, o tema e a tese, né? Na prova dele, ele falou o seguinte, ó, trata-se de dissertação, né, que era o modelo de texto que pediu lá no enunciado, acerca de operações orçamentárias de um determinado ente público estatal durante o exercício financeiro de 2021. Ele foi super sucinto nessa introdução e trouxe aqui apenas o tema, beleza? Se eu fosse fazer essa redação, eu ia complementar essa introdução, né? Esse documento tem por objetivo analisar a regularidade da execução orçamentária, tal. Então eu ia trazer um complemento, né, para poder deixar clara a tese, ou eu já ia trazer a tese já no início. Trata-se de análise de regularidades achados, tal. Então eu já ia trazer a tese de cara, ao invés de trazer o resumo, beleza? Mas para fim de prova da FGV, né, esse parágrafo aqui ele é só para poder causar aquela boa impressão no início do texto, mas ele não é essencial para fins de nota, tá? Ele serve ali mais para questão de forma. Então, se o candidato não traz isso, ele pode perder ali um pontinho ou outro, só questão de apresentação, mas é muito pouco, tá? O que vale mesmo, ponto, é realmente a resposta aos tópicos, beleza? Então, vamos lá. Tópico 1. A gente viu que tem aqui 3 subtópicos. Então, olha como é que a gente começaria, ó. Preliminarmente, gente, se ficar pequena a letra, né, porque ele escreveu muita coisa, se ficar pequena, pega o arquivo em PDF, abre para ir acompanhando no arquivo, tá bom? Mas vamos lá, é o seguinte, ele diz assim, ó, preliminarmente, no que se refere à receita corrente líquida, afirma-se que o valor apurado é de 209,75 milhões, tá? Então ele já trouxe aqui o valor da receita corrente líquida de cara, né? Então a banca não pediu qual é o valor da receita corrente líquida, ele já trouxe essa informação na introdução. Então, beleza, já respondeu ao subtópico 1. Só que não adianta só responder assim de forma direta. A banca ela quer saber como você chega nesse valor, né? Então aí você vai ter que demonstrar o seu conhecimento acerca de como calcular a receita corrente líquida, tá? E isso está previsto lá na LRF. Então, consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, então aqui é o nosso recurso de autoridade, a RCL, ó, veja que ele utilizou aqui o parêntese para inserir a sigla RCL e a partir de agora ele vai usar só RCL, né, que é a sigla.
é obtida pela soma. Aí ele vai falar que soma dos tributos, das contribuições, das receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, de transferências correntes e de outras despesas correntes, deduzidas das parcelas entregues ao município por determinação constitucional e das contribuições de servidores estaduais para o custeio do sistema de previdência e assistência social. Então ele trouxe aqui o que está previsto na regra. Aí ele ainda traz o seguinte: é importante destacar que a fórmula apresentada é específica para o Estado em análise, em que as deduções podem alterar conforme o ente, como é o caso da União, que precisa deduzir as transferências estaduais e aquelas decorrentes da Lei Candir, por exemplo. Então ele trouxe aqui o quê? O nosso argumento, tá? Regra, tá? Aquele argumento principal regra. Então é a parte em que ele demonstra para o examinador que ele tem conhecimento técnico acerca daquele assunto. Com base nesse conhecimento técnico, ele vai pegar as informações do caso concreto do enunciado e apresentar os cálculos, né? Que foi o que a banca pediu também. Então, dessa maneira, a memória do cálculo da receita corrente líquida, né? Do ente em análise, dá-se pela somatória das receitas correntes de tributos. Aí ele vai e pega, ó, e bota entre parênteses o valor lá que está no enunciado. Lembrando que essas receitas correntes são as realizadas, né? De 43 milhões de contribuições, de serviços de 12,8 milhões, de transferências de 17,1 milhões e de outras receitas correntes de 7,5 milhões. Isso aqui é o que pegou para somar. Desse valor total, ele vai deduzir as despesas com transferência constitucional de 10 milhões e de contribuição dos servidores de 650 mil, totalizando uma receita corrente líquida de 209,75. Veja que é exatamente o que bate aqui no tópico frasal, tá? Quanto a essa questão da citação dos valores monetários, é interessante você ver aqui o formato que foi utilizado nessa redação. Ele bota 12,8 milhões, né? Em vez de colocar 12.800.000, né, vírgula 00. Então, em vez dele trazer aquele número cheio de zero, ele pega e coloca o valor em milhões ou em mil, no caso aqui, das contribuições dos servidores. Por que ele faz isso? É para poder economizar espaço na redação, né? Então ele encurta o valor monetário para ganhar espaço. Só que você não necessariamente precisa seguir exatamente esse modelo. Você pode trazer outro modelo. Você pode trazer 209,75 milhões de reais, né? O texto todo escrito. Você pode trazer com os 00 lá no final. Enfim, você pode trazer de qualquer formato. A única coisa importante, né, para você levar para a prova é a seguinte: se você adota um formato de valor monetário, você deve seguir esse formato ao longo do texto inteiro, né? Então não dá para você jogar 209,75 milhões lá no início, aí depois vir colocar 000, depois tirar o cifrão e colocar reais no final, porque aí o texto perde a harmonia, tá? Então você tem que trazer os valores monetários ali de forma harmônica. Optou por um modelo, usa aquele modelo em todas as vezes que você for citar valor monetário ao longo da redação, beleza? Show de bola. Aí vem, ó, no âmbito da importância da RCL para a gestão fiscal, então, ó, ele respondeu qual é o valor, ele trouxe os cálculos, beleza? Agora ele vai falar sobre a importância do cálculo da receita corrente líquida. Então, no âmbito da importância da receita corrente líquida para a gestão fiscal, ó, ele deixa claro para o examinador aqui, ó, que ele está respondendo aquilo que foi solicitado lá no enunciado. Isso aqui é importantíssimo, porque como o texto é grande, o examinador não sabe onde que ele vai tá apresentando a resposta. Então ele usa a palavrinha-chave, a importância da receita corrente líquida. Eu pedi isso lá no enunciado. Então deve estar aqui a resposta que eu solicitei, beleza? Aí ele vem, entende que a RLF utiliza este conceito como parâmetro para acompanhar e definir limites de gasto com pessoal, operações de crédito, garantias e dívidas fundadas. Ainda, ele vai trazer mais informação. A LRF instituiu limites de aviso, de prudência e total de dispêndios com o pessoal, considerando respectivamente os percentuais da receita corrente líquida. Então ele traz aqui as informações e ao final, então aqui ó, a gente tem aqui o argumento principal, caso concreto, né? E aqui ele vem com um fechamento. Então é para, ó, finalizando esse parágrafo. Logo, note-se que a receita corrente líquida foi de 209 e que a LRF utiliza esse valor para estruturar, auxiliar o alcance de metas fiscais e de contenção de gastos de forma mais eficiente. Então, é como se ele pegasse aquele parágrafo, né, e fizesse uma conclusão sobre o que ele tratou naquele parágrafo. Essa parte do fechamento, como a gente viu na nossa técnica discursiva, ela é facultativa. Você vai trazer se você vê que tem espaço suficiente para isso. Se não trouxer, não tem problema, porque as informações do fechamento elas já estão no parágrafo de desenvolvimento, beleza?
Veja que é um parágrafo enorme e ele conseguiu colocar isso tudo dentro da redação, né? Então isso depende de prática, um candidato com nível avançado, beleza? Vamos lá, tópico 2 aqui, ó. Ademais, ó, um elemento coesivo, né, para poder linkar com a informação do parágrafo anterior, então uma informação complementar, né, aditiva. A Lei Complementar 4.320 afirma que o regime orçamentário é misto, ou seja, que as receitas serão registradas quando forem efetivamente arrecadadas, regime de caixa, ao passo que as despesas orçamentárias ocorrerão quando forem empenhadas, regime de competência. Então aqui, ó, ele jogou um recurso de autoridade aqui. Normalmente eu jogo esse recurso de autoridade aqui no início, né, do argumento principal, mas ele jogou aqui no tópico frasal, né, o texto ele é flexível, ele pode fazer isso também. Então aqui eu já peguei, conceituei e discorri sobre o regime contábil orçamentário, beleza? Mas não basta só o tópico frasal, é uma questão de 90 linhas, quanto mais fundamentar, melhor. Então tal regime é importante para que a administração e os respectivos órgãos de controle externo avaliem as receitas previstas, atualizadas e realizadas, bem como o estágio ou a situação das despesas inicialmente fixadas no orçamento, beleza? Então aqui eu fiz a resposta ao subtópico 1. No caso em apreço, eu não, né, o candidato. Quanto aos valores e os cálculos solicitados das receitas e das despesas correntes e de capital, esclarece que aí aqui ele vai trazer o total das receitas conforme foi solicitado. E aí ele já vai trazer isso com os cálculos. Então, ó, a receita corrente envolve as receitas de contribuição, 43, impostos, taxas, contribuições de melhoria, 140, e outras receitas correntes, 7,5 milhões, 12,8 milhões e transferências correntes tal, totalizando 220,4 milhões. Depois ele traz 2, receita de capital. Veja que ele vai trazendo na ordem. Então a banca pediu receita corrente, receita de capital. Ele trouxe primeiro receita corrente, depois trouxe receita de capital. E aí ele faz isso para todas, ó. Então ele totalizando 6,9. Depois, despesas correntes, totalizando 7,115 milhões. Depois, despesas de capital, totalizando 4,189 milhões. É importante você ver aqui que ele citou em forma de enumeração, mas ele seguiu a mesma estrutura enumerativa. Ele trouxe o que ele está calculando, né, despesa corrente, despesa de capital, traz os cálculos, né, utilizando ali os valores monetários entre parênteses, e no final ele coloca totalizando tanto, né? Então ele deixa sempre no final o valor total daquele grupo. Por quê? Porque quando o examinador estiver corrigindo, vai ficar fácil do examinador encontrar a resposta, né? Então quando você organiza de forma estruturada, fica fácil de encontrar a resposta. E no final ele traz aqui, né, o fechamento. Então ressalta-se, por fim, que em respeito ao regime orçamentário foram consideradas receitas realizadas e as despesas empenhadas para o cálculo. É uma informação adicional que nesse caso aqui, se retirasse, a nota dele continuaria boa na questão. Beleza? Tópico 3. Vamos lá. Houve abertura de crédito adicional suplementar durante o exercício financeiro? Quanto aos créditos suplementares, destaca-se que houve a abertura de crédito adicional do tipo no exercício no valor de 40 mil para outros serviços de pessoa física e 50 mil para aquisição de imóveis. Tem que fechar aqui a aspas, beleza? Então, o tópico frasal ele já responde ao primeiro subtópico. Houve. Agora ele vai desenvolver. Ó. Ainda, a Lei 4.320, ao recurso de autoridade, afirma que as 4 possíveis fontes de recursos de crédito adicional são, aí ele vai trazer, superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, operações de crédito, menos aqui decorrerem, né, do adiantamento de receitas orçamentárias, e a anulação de despesas. Essas são as fontes de créditos adicionais previstas na Lei 4.320, que lá tem 4, mas a gente sabe que existem outras fontes de créditos adicionais que estão previstas em outras leis, né, em outros normativos. Ademais, a Constituição Federal dispõe que as despesas que foram canceladas ou vedadas no projeto de lei orçamentária poderão ser utilizadas para créditos adicionais, assim como o decreto-lei tal estabelece as reservas de contingência como outra fonte possível. Então eu tenho aqui a Constituição e o decreto trazendo, né, outras fontes possíveis, como uma informação adicional. Se eu não trouxer isso na minha redação, não vou perder ponto, porque a banca não pediu ela pediu só os 4. Mas eu demonstro conhecimento para o examinador, beleza? Depois continua. Veja que aqui ele já respondeu basicamente tudo que a banca pediu, mas como é uma questão de 90 linhas, ele vai desenvolver mais a resposta. No caso, em apreço, pode-se observar que houve um excesso de arrecadação de 1.300 com contribuições,
de 3,5 outras receitas correntes e 800 mil em receita de serviço e de 100 mil com transferências correntes. Ao passo que as despesas empenhadas com outros serviços de terceira pessoa física e com aquisições de imóveis foram de 40 mil e 50 mil superiores à previsão inicial, o que só poderia ser explicado por meio de um crédito adicional suplementar, por se tratar de um reforço da dotação inicial, que utilizou como fonte de recursos apontados o excesso de arrecadação. Então aqui ele meio que fundamentou melhor, né, o que ele trouxe aqui no tópico frasal. Né? No tópico frasal ele trouxe, ó, teve crédito adicional de tanto. Aqui ele aproveitou para poder desenvolver isso. Para fins de resposta, talvez ele pudesse ter alterado um pouco essa ordem, né, para poder responder primeiro ao subtópico 1 e depois ao subtópico 2. Porém, né, como a resposta está correta, né, e ele segue ali uma lógica no parágrafo, não tem problema nenhum. Seria nota máxima também para ele nesse aspecto, beleza? Tópico 4. Qual é o impacto da abertura de créditos adicionais, né, e discorre de forma fundamentada sobre a importância do planejamento, beleza? Finalmente, observe-se que a abertura de créditos adicionais pode impactar a gestão de políticas públicas de diversas maneiras. Então aqui ele fala, ó, impactar. Então ele vai apresentar impactos, né, da abertura de créditos adicionais. Isso aqui é importante para quê? Para o examinador saber que ele vai responder ao tópico 4. Então é só uma referência ao tópico 4. É uma outra estratégia de montar um parágrafo de desenvolvimento. Diferentemente do que ele fez no tópico 1, 2 e 3, que era já responder um subtópico, já no tópico frasal, aqui não. Aqui ele só falou, ó, vou falar sobre isso. Agora presta atenção que isso vai vir no argumento principal. Por um lado, parte da doutrina, ó, recurso de autoridade, defende que, né, os créditos adicionais ela possibilita uma maior flexibilidade de dispêndio para que o administrador público possa cumprir com a realização de metas, de objetivos, tal. Por outro lado, então aqui, ó, flexibilidade ele trouxe ponto positivo. Por outro lado, entende-se que a abertura excessiva de crédito adicional oferece um risco de que haja possíveis descuidos ao erário público sob pretexto de ter os créditos adicionais como instrumento para fins corretivos, o que é equivocado. Né? Então aqui eu trouxe aqui o ponto negativo, né, do crédito adicional. Sob a luz dos dispositivos legais vigentes, os créditos adicionais podem permitir o reforço, né, da dotação inicial, a criação de uma dotação inédita, né, ou atendimento de emergências. Então ele trouxe aqui o conceito sobre créditos adicionais. Tais créditos permitem, portanto, uma atitude mais flexível e capacitada para atender às demandas e aos imprevistos, mas deve ser igualmente fiscalizado e analisado pelos órgãos de controle externo e pelo Poder Judiciário, que podem analisar o mérito da urgência dos créditos extraordinários abertos. Aí aqui vem um detalhe interessante sobre essa redação. Né? Ele trouxe aqui a análise acerca dos créditos adicionais, né, mas ele não deixou claro, né, a parte da importância do planejamento orçamentário para a administração pública. Veja que quando você lê aqui o parágrafo, é um parágrafo legal, só que a banca pediu para falar sobre a importância do planejamento e ele não falou. Se ele não falou, o que vai acontecer? Ele vai perder ponto. Então ele vai tirar aqui talvez 50%, talvez 70% da questão, mas ele vai perder porque ele não falou sobre a importância do planejamento. Né? E se falou, está de forma muito subjetiva. Né? Quem está lendo tem que inferir essa informação. E para fins de prova não adianta inferir, tem que estar escrito. Né? Então você tem que escrever aquilo de forma mais clara possível. Beleza? Se liga para você não fazer isso aqui na sua prova. Tá? Por fim, quais as finalidades do sistema de controle interno e o exemplo, né? Por fim, ó, diante de uma situação como esta, caberá ao sistema de controle interno do referido Estado atuar na fiscalização orçamentária. Joguei aqui sistema de controle interno para que o examinador veja que eu vou responder ao subtópico, ao tópico 5. Segundo a Constituição Federal, recurso de autoridade, o sistema de controle interno do Legislativo, Executivo e Judiciário possuem 4 finalidades. Aí ele vai listar aqui as finalidades previstas na Constituição Federal. Então, 1, né, 2, 3 e 4. Então, listou aqui as 4 finalidades. Beleza? Quais são as finalidades? Está aqui a resposta às finalidades. Na situação analisada, cabe, portanto, ao referido sistema de controle interno atuar na avaliação do cumprimento do orçamento anual, verificando, por exemplo, o princípio do equilíbrio orçamentário. Opa, então se ele está avaliando aqui o cumprimento do orçamento anual, ele está executando essa finalidade aqui, primeira, que é avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, beleza? Além disso, o sistema de controle interno pode avaliar os resultados da gestão orçamentária, a fim de verificar se a atuação das políticas públicas foram ou não eficientes e eficazes. Nesse caso,
ele está avaliando, está exercendo aqui a finalidade 2, né, que é comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária. Por fim, ainda no âmbito de sua atuação, se for verificada alguma irregularidade, pode comunicar ao responsável pelo controle externo estadual sob pena de responsabilidade solidária. Aqui ele está exercendo qual? A última finalidade, que é apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então aqui ele traz as 4 finalidades e também cita 3, no caso, né, mais que 2 exemplos práticos na situação apresentada. Então, nesse caso aqui, a resposta dele está completa, né, digna aí de nota máxima, beleza? Então, uma questão de 90 linhas, uma questão que cobra um conhecimento relativamente simples, mas que é muito trabalhosa, porque tem cálculo, tem que apresentar conceito, tem muitos subtópicos dentro de cada tópico. Então, é uma questão interessante aí para você poder praticar, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no Instagram ou no Telegram da Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.